vamos então avançar para o domingo, que tem como título Sinais, Obras e Maravilhas. Eu achei muito interessante a forma como os autores iniciaram a lição de domingo, dizendo-nos que, além dos milagres, dos sinais registrados no Evangelho de João e nos demais evangelhos, João e os outros evangelistas também procuraram deixar outros registros, outras fontes, para que nós também pudéssemos ter a convicção de que este Jesus de Nazaré era o Cristo esperado, era o Messias tão aguardado e desejado. Até porque somente sinais, milagres, não seria uma prova cabal e final de que alguém seria um profeta verdadeiro ou seria até o próprio Messias, porque outros fizeram milagres, inclusive falsos profetas fizeram milagres. Então, só sinais e milagres não poderiam ser uma prova final. E vamos sempre enfatizar, partindo do verso para memorizar, que é apreciado nesta porção de domingo, de que tudo aquilo que Jesus realizou enquanto esteve aqui, ele realizou por expressa concessão do Pai, por um poder delegado pelo Pai para ele. Não que ele não tivesse poder, ele continuou sendo plenamente Deus e se tornou plenamente humano, mas Jesus velou a sua divindade para o propósito para o qual ele veio a este mundo. E penso até que uma das suas mais severas tentações, algo que talvez a gente nunca vai entender, era utilizar este poder inato, próprio, na realização do seu ministério ou em seu benefício próprio. Tudo aquilo que Jesus fez porque o Pai lhe concedeu, e ele enfatiza isso, porque foi dado a ele realizar pelo Pai, ele buscava isso, por isso ele passava horas e horas em comunhão, junto com o Pai e com o Espírito Santo, para que tudo aquilo que ele realizasse, fizesse, não fosse pelo seu próprio poder natural, que ele nunca deixou de ter, mas fosse pelo poder concedido a ele agora com uma nova natureza agregada à sua natureza divina, que era a natureza humana. Então, não podemos perder de vista jamais isto. E quando então recordamos aqui o capítulo 5, lembrando que o capítulo 5 é aquele capítulo que estuda a cura do paralítico no tanque de Betesda, e esses textos eles vão surgir nos desdobramentos desta cura. E Jesus, em algum momento ali, menciona no verso 17, olha, o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Ou seja, nós operamos em harmonia. Eu não estou separado do Pai, o Pai está trabalhando e eu trabalho junto também. Nós temos um compromisso, nós temos uma parceria, utilizando aqui palavras diferentes do que a Bíblia diz, mas com o mesmo sentido. E estas obras que Jesus realizava, como ele diz no verso 36, eram um testemunho que o Pai estava dando acerca de quem era Jesus. E ao mesmo tempo, estas obras testemunhavam de quem era Jesus. E Jesus chega a mencionar aqui no capítulo 10, verso 38, é um texto que aparece aqui aqui na nossa lição também, no parágrafo abaixo, a pergunta, é muito interessante dizer o seguinte. Vamos ler o 37 também. Se não faço as obras de meu Pai, vocês não creriam em mim. Mas se eu as faço e vocês não creem em mim, mas então creiam pelo menos nas obras, para que possais saber, vendo as obras e crendo que essas obras não são eu que realizo, mas é o Pai que me dá, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus chamou a atenção daquela gente, para que, olha, não deem ouvido só aquilo que eu estou falando. E o próprio Cristo, ele não se apresentou como Messias porque de forma imediata e completa, porque ele seria rejeitado. Ele vai se apresentar a mulher samaritana em privado, alguém que era inclusive rejeitada pelo povo de Deus. Para os seus, ele não se declarou. E João diz, olha, mesmo assim ele veio para o que era o seu, os seus não o rejeitaram. E os seus o rejeitaram, perdão. Então Jesus começa com os sinais, começa com as obras. Uma forma interessante, uma ilustração que não está na lição, Jesus demora 1 ano e meio para voltar à sua, mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, para voltar a Nazaré. Porque ele conhecia o coração dos seus conterrâneos ali, dos seus irmãos de igreja. E ele sabia do endurecimento do coração deles e da tendência deles em rejeitarem e não aceitarem que ele, Jesus,
conhecido como filho de José, o filho de Maria, com seus irmãos e irmãs ali, que ele seria o Messias. Então Jesus começa a fazer várias obras em Caná, em Cafarnaum, para que as obras, a informação, a notícia das obras que Jesus havia feito chegassem primeiro lá. Quando ele retorna a Nazaré, em evento descrito somente por Lucas capítulo 4, ele esperava que as notícias dos sinais que ele havia feito na Judéia, mas especialmente ali na Galiléia, em Caná e Cafarnaum, já tivessem amolecido, tivessem preparado o caminho, mas mesmo assim isso não foi suficiente, eles rejeitaram a Cristo. E Jesus disse para ele, vocês estão falando no seu coração, repete aqui os mesmos sinais que você fez em Cafarnaum e Caná. Isso era uma leitura de coração, uma leitura de pensamento que Deus permitiu que Jesus fizesse, e esse era o milagre que Jesus estava fazendo, e mesmo assim eles o rejeitaram, eles não aceitaram a Jesus. Então, Jesus usa, diz aqui o comentário, abaixo da pergunta 1 de domingo, que Jesus usou os sinais para demonstrar a íntima relação de trabalho que ele possuía com o Pai, porque os dois eram um, estavam unidos, referindo-se às suas obras, aos sinais que ele realizou. E isto deveria mostrar para todos de que, por estas obras, era uma evidência de que o Pai estava nele. Lembre-se que Nicodemos disse, olha, ninguém pode fazer essas obras, esses sinais que você faz, se isso não proceder de Deus, embora Nicodemos ainda não entendesse exatamente tudo o que ele mesmo estava falando. E o propósito da vinda de Jesus, foi sempre fazer as obras daquele que o havia enviado. Nós não podemos perder de vista isso. Ele veio para fazer as obras que o Pai o comissionou. Ele veio para realizar aquilo que Deus, o Pai, havia determinado, e aos quais, então, as quais obras testificariam de que ele estava com Deus, de que ele viera de Deus, e de que ele era um com o Pai, com Deus o Pai. No entanto, mesmo assim, rejeição. E se Jesus, então, começando pelos sinais, começando pelas obras, ele foi rejeitado, imagine então se ele tivesse de cara, de pronto, de saída, mencionado que ele era o Messias que todos esperavam. A rejeição teria sido tal que, muito possivelmente, ele não cumpriria a profecia dos 3 anos e meio para ser tirado no meio da semana, como já várias vezes mencionamos. Então, lá no finalzinho, na perguntinha de letrinhas pequenas, aparece o seguinte: como nos proteger contra a dureza de coração que aqueles líderes religiosos mencionaram? Irmãos, considerando a introdução que eu fiz para essa parte do domingo, e também no sábado à tarde, que aquele grupo foi preparado para um tipo de Messias, e agora eles se deparam com outro. Muitas vezes nós também projetamos um tipo de Deus, como vimos da experiência de Tomé na semana passada. Será que nós estamos com o coração aberto para receber a revelação de Deus, para que por aquilo que Deus deixou revelado nós possamos compreender quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, e abrir o coração para isto? Pergunta para a nossa reflexão. Que Deus nos afaste da dureza de coração, irmãos. E se eu estou falando para alguém que tem em alguma área da sua vida um endurecimento do coração, que o toque do Espírito Santo, que o óleo do Espírito possa amolecer essa engrenagem, esse entendimento, esse coração, e dar-nos a todos nós um coração receptivo à palavra de Deus. Aqui pomos um ponto final na lição de domingo.